Pessoal da torcida tricolor, estamos fazendo um vídeo extra, um vídeo aí especial, um vídeo necessário em defesa até da verdade, né? Nós tivemos aí uma matéria da Folha com vários erros históricos e que a Folha publicou como se esses erros fossem verdade. E a gente veio aqui para explicar o que aconteceu de fato. Então não é um vídeo que serve para atacar o Palmeiras. No caso, o texto falava de São Paulo e Palmeiras, da rivalidade de São Paulo e Palmeiras, até porque tanto Palmeiras quanto São Paulo, os dois times têm grandes histórias, sem precisar subverter a verdade, né? Aliás, o texto já começa aqui, né? Eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Com essa parte aqui, eu tô pegando até pelo final do texto. A mágoa alviverde era grande porque 4 anos antes o time se juntou ao Corinthians para evitar a falência do São Paulo. Então vamos começar desse ponto, né? O texto fala de uma situação do São Paulo, que o São Paulo teria tentado roubar o Palmeiras, a sede do Palmeiras, que teria feito pressão, né? E acusa inclusive personagens históricos aí, Paulo Machado de Carvalho e Porfírio da Paz. Eles acusam, o texto acusa essas pessoas de fazer coisas, e eu trouxe aqui o Alexandre que é dos Jogos SPFC, no Twitter, @SPFC, que é um cara que tem notório conhecimento histórico ali. Ele e o Serra são os detentores de uma mania de vasculhar a história e se amarram nisso. E aí, Alexandre, o que você pode falar, começando do Jogo das Barricas? Bem, o Jogo das Barricas é um mito que foi construído com base em alguns fatos reais, mas que não se sustentam com esse histórico que foi criado décadas depois. O tal do Jogo das Barricas foi, na verdade, um torneio que envolveu São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Portuguesa. Foi organizado pelo São Paulo. O São Paulo não estava com uma situação financeira assim 100%, estava numa situação financeira um pouco mais difícil, mas muito longe de uma suposta beira de falência. Né? Isso é uma inverdade completa. Se você olha o noticiário da época, você percebe isso. O São Paulo, inclusive, ele estava prestes a se fundir com o Estudantes Paulista, que era um clube que também veio digamos, da costela do São Paulo quando houve aquela interferência na história do São Paulo. E o Estudante, sim, estava numa situação bem difícil e se juntou ao São Paulo e proporcionou que o São Paulo crescesse e o próprio Estudantes por consequência, embora tenha sido absorvido. Os jogadores, eles acabaram voltando para o São Paulo, porque alguns já tinham jogado no período entre 1930 e 1935. E esse tipo de torneio era extremamente comum. Você olha os jornais da época, você tinha desses torneios todos os fins de semana, pelos mais variados clubes. Então às vezes era um clube amador organizando um torneio desse, que era uma maneira que eles tinham de juntar dinheiro em fim de semana que eles não teriam jogos, né? Ou para promover algum evento deles. Então os jogos de futebol serviam como pano de fundo para algo um pouco maior. A galera esquece que assim, o futebol, gente, nessa década 30, 40, o futebol estava engatinhando. O futebol era diferente e a sociedade era diferente. Então, quando se fala em Jogo das Barricas, falta uma contextualização histórica assim, impressionante. Porque, por exemplo, nesse texto fala que 4 anos antes o Palmeiras se juntou ao Corinthians para evitar a falência do São Paulo. Isso não existe. O Palmeiras e o Corinthians, eles foram participantes desse torneio, a torcida deles compareceu, mas a torcida deles não precisava nem pagar ingresso. Só quem era obrigado a pagar ingresso era a torcida do São Paulo. Isso está nos jornais da época. E isso não entra um recorte que circula muito por aí, que é do Estadão daquela época, que é a prova de que o Jogo das Barricas existiu. E está lá citado. Quem pagava ingresso era a torcida do São Paulo. As outras torcidas não eram obrigadas a pagar ingresso. Elas poderiam se quisessem. Você vai encarar isso como doação? Talvez seja. Quantos desses doaram? Todos? Metade? 10%? Nenhum. A gente não tem como saber isso. E a história de barricas, isso é algo assim que foi criado décadas depois, não se sabe de onde surgiu essa história. Absolutamente nenhuma fonte da época, inclusive as tais das fontes da mídia palmeirense, como costumam dizer, nenhuma cita barricas. As barricas só vão ser citadas muito tempo depois, não sei direito quando, assim, lá pelos anos 90, talvez. E numa época que tinha uma rivalidade entre São Paulo e Corinthians crescente, né? Que o Palmeiras e São Paulo, na época, Parmalat e Telê, eram as duas agremiações. E, gente, pensem, essas coisas, todas essas contextualizações, essas descontextualizações históricas,
elas acontecem para motivar jogadores. Agora, o que a gente não pode é subverter a verdade para motivar um time e sustentar isso e fazer as torcidas entrarem num conflito bobo. Mas o texto é mais grave do que isso, né? Porque essa é uma passagem desse texto. Isso é uma frase essa do texto. Essa é uma frase do texto. Se fosse só esse o problema, não seria nem tão grande, porque até o Estadão, 3 anos atrás, publicou uma matéria que também citava o jogo das barricas como se fosse essa estupidez aí que hoje querem fazer crer. E aí o texto ainda tem mais coisas. Aqui, né, o texto ele fala... olha, vejam, há 75 anos, campanha de dirigentes de São Paulo fez palestra virar Palmeiras. Então aqui, né, Corinthians é rival, São Paulo é inimigo, começa aí com uma frase, né, de um rival. E assim, o que é complicado, gente, é imaginar que o São Paulo, se criou um vilão que era o São Paulo no texto, comandado por Paulo Machado de Carvalho e Porfírio da Paz, teria um plano na época da guerra, como o Palmeiras tinha, né, um nome voltado para a Itália, e a Itália fazia parte do eixo, que estava do lado dos nazistas. Aqui no Brasil tinha, né, uma prerrogativa de lei em que as coisas que pertenciam a países do eixo poderiam ser tomadas. Não necessariamente tomadas, mas assim, era necessário ter uma nacionalização dos clubes e que sob alguma penalidade. Mas assim, o ser tomado, não sei exatamente como fazia parte ali. A questão assim, outra contextualização é período de guerra. Então, não é que a sociedade estava contra o Palestra Itália. A sociedade estava contra os italianos, os alemães e os japoneses. Em geral, muita gente sofreu. Eu tenho ascendência alemã e eu tenho parentes que sofreram naquela época pelo simples fato de eles falarem alemão. Meu avô, ele tem uma parte, o Beustek, do sobrenome do meu avô, teve que ser tirado quando ele veio para cá. Mas ficou o Padovani, então ele sofreu, que era o último nome, e esse ele não ia tirar. Então, assim, isso era uma coisa grave, não era uma coisa pequena, né, pra se descontar. Era uma coisa que todo mundo estava vivendo. A gente não viveu uma época de guerra, nós não vivemos, por sorte, né, uma época de guerra, mas ainda. Assim, ainda, né, tá bem perto, né, e sabe-se lá que lado que a gente vai estar, mas enfim, nós não vivemos isso, mas assim, a sociedade muda, as coisas mudam, os ânimos ficam acirrados, mas daí a fazer acusações, porque assim, não estão denegrindo apenas a imagem do São Paulo e criando uma vilania para o São Paulo, mas também estão atacando duas pessoas, principalmente Porfírio da Paz, né, que não... Ele é famoso também por num jogo entre Palestra e São Paulo, e que eu acredito que tenha sido justamente esse jogo de 42, a torcida do São Paulo estava realmente belicosa em relação aos jogadores do Palmeiras, vaiando, xingando, e o Porfírio levantou falando de fascistas, né? Sim, chama de fascistas. O Porfírio levantou uma bandeira do São Paulo, foi até onde eles estavam, levantou a bandeira e falou que... Na torcida do Palmeiras. Não, ele foi na torcida do São Paulo. Ele foi junto dos jogadores do Palmeiras com a bandeira do São Paulo e falou que aqui não era para ter esse tipo de manifestação. E ele conseguiu controlar a torcida, segurar esse tipo de agressão. E esse é o cara que está tendo a sua imagem jogada na lama na matéria da Folha, e também no próprio site do Palmeiras, que publicou uma nota que depois eles alteraram, né, e corrigiram. Não sei exatamente se corrigiram ou se só tiraram os pontos. Porque quando você fala de toda essa situação, dizer que o São Paulo queria roubar o estádio ou a sede do Palestra, você está entrando num terreno meio acidentado, porque isso é uma acusação grave, isso é uma calúnia, porque você está imputando um crime ao São Paulo. A tentativa de roubo também é crime. Sim. E por mais que assim, os advogados entendam que imputar um crime a uma instituição não seja necessariamente calúnia, é algo que se pode discutir eventualmente na justiça. Mas no texto, o texto imputa isso ao Paulo Machado de Carvalho. O texto diz com todas as letras que o Paulo Machado de Carvalho tentou roubar a sede do Palestra Itália. Até tá aqui, ó, tudo ia bem. Aqui vou até ressaltar que tudo ia bem. Olha que legal, ele já até o diretor são paulino Paulo Machado de Carvalho entrar em cena. Aí entram as aspas do jornalista Fernando Galupo,
E ele faz uma acusação grave. O próprio Fernando Galupo faz uma acusação grave. Ele faz uma acusação grave que a Folha toma logo em seguida como verdade. Que ela fala, dono da Rádio Record, o dirigente promoveu campanha contra o rival. O que, digamos, a Rádio Record realmente fez uma campanha contra italianos, japoneses e alemães. Mas essa campanha, a gente nunca soube a virulência dessa campanha, pois não existem registros daquela época sonoros, e o que a gente tem são algumas menções em jornais que falam que a rádio falava tudo, mas a gente não sabe como que era isso. E nem atribuir isso ao São Paulo. Não, isso era uma campanha da Rádio Pan-Americana, da Rádio Record. E a Rádio Record, ela era do Paulo Machado de Carvalho, que era um conselheiro do São Paulo. Agora, se você for tomar como palavras do São Paulo o que qualquer um dos conselheiros... Quantos conselheiros a gente tem hoje? Pois é. Mais de 200. Mais de 200 que pensam completamente diferentes. Tem conselheiro que defende o Aidar. Tem conselheiro que tá feliz com o Leco, tem conselheiro que adora o Rogério Ceni, tem conselheiro que odeia o Rogério Ceni. E aí o que a gente vai falar? Que o São Paulo odeia e ama o Rogério Ceni. Podia sair uma matéria da Folha. São Paulo ama e odeia o Rogério Ceni ao mesmo tempo. E não tá muito longe da verdade. Então, assim, é muito importante contextualizar. O Paulo Machado de Carvalho, ele era só conselheiro, ele não tinha nenhum cargo em 1942. Então, isso é sempre bom frisar. Então, se ele fez campanha, ele fez a campanha, a gente não sabe qual era o nível dessa campanha, o quanto ela... Ele certamente, provavelmente ele pensava em tirar algum proveito da situação, ele talvez pensasse realmente em tomar sede, talvez estádio, é algo que a gente nunca vai saber, mas ainda que ele... A gente nunca vai saber, a gente não pode afirmar que isso seja verdade, nem que seja mentira, mas a gente também não pode imputar isso ao São Paulo, porque ele não tinha nada além de ser conselheiro do São Paulo. Ele não... Mesmo que ele conseguisse, vamos supor que ele conseguisse, com a campanha dele, ajudar, e mesmo a campanha dele só nunca faria o Palestra acabar, ou mesmo mudar de nome, né? Mas vamos supor que ele conseguisse o intento dele e o Palestra fosse encampado pelo governo. Ele talvez quisesse tentar tomar isso pro São Paulo. Como conselheiro, ele talvez conseguisse mexer uns pauzinhos pro São Paulo virar e falar, ok, vamos entrar nessa briga. Seria uma briga, porque o Corinthians também teria interesse. O Ipiranga talvez pudesse vislumbrar nisso uma oportunidade de crescer. Né? Então, o Ipiranga talvez entrasse na briga, o São Paulo Railway talvez entrasse na briga. Quantos clubes não existiam em São Paulo na época que poderiam querer entrar na briga? Todos os clubes que estavam nesse mesmo barco. O futebol, ele não era mais amador, mas ele era muito perto do amador. Se a gente for pensar nos moldes de hoje, era um futebol muito amador. A maneira como as pessoas se comportavam. A gente tinha, nessa época, jogadores que eram realmente apaixonados, né? Jogadores que saíam vendendo cadeira cativa, jogadores que... Né? A gente tem que sempre lembrar, claro que isso foi um pouco depois, mas o Poi foi... O cara chegou a abrir mão de salário. Que jogador abriu mão de salário porque o clube não tinha condições de pagá-lo, né? Quer dizer, ia se complicar para pagá-lo. Eu acho que eu só vi no próprio São Paulo, eu vi o Poi e eu vi o Raí, que negociou o salário para baixo. E eu vi o Lugano que se contentou em receber menos, mesmo tendo proposta acima, porque não ia abandonar o time no zona de rebaixamento. É difícil. Eram outros tempos. Então, quando... Você não pode encarar 1942 como se fosse 2017. É anacronismo isso, né? É um anacronismo pesado. Né? De nenhuma maneira, porque em 1942 você tinha uma situação completamente diferente na sociedade e no futebol. Que é isso que a gente está discutindo aqui o programa inteiro. E se você olha com os olhos de 2017 para 1942, você vai ver coisas assim completamente diferentes. Então, você pode até lembrar que o Palmeiras contratou naquele ano o Og Moreira, que foi o primeiro jogador negro da sua história. E o Palestra tinha quase 30 anos de fundação. E, bem, era racismo? Talvez. Assim, a sociedade era diferente naquela época. A sociedade você tinha um racismo muito mais às claras naquela época do que você tem hoje. Embora o Brasil ainda seja um país que está muito longe de vencer qualquer barreira. O mundo ainda é muito racista, né? Sim. O planeta é muito racista. A gente vê essas coisas como conquista. E mesmo lá fora, nas agremiações lá de fora, até a década de 60, a NBA tinha dificuldades imensas de contratar jogadores negros. Não contratava. O basquete era praticado por brancos, que muito
muito errado isso. Né? A própria quebra da barreira de cor no beisebol americano também foi nos anos 40, foi um pouco depois desse jogo. Então os negros não jogavam o beisebol nessa época também. Então o Palmeiras foi um dos últimos clubes do Brasil a aceitar. E aí você vai institucionalizar, o Palmeiras é um clube racista por causa disso. Olha, eu tenho dificuldade em fazer essa acusação justamente porque a sociedade naquele tempo era uma sociedade diferente. Era diferente. Então, se você vê até autores de livros, né? Monteiro Lobato, aquele Tintim também, o autor do Tintim. Hoje tem uma história dele no Congo que a galera queria proibir, e o pessoal falou, gente, mas era a cabeça da época. Agora estão sendo publicados os livros com as tiras do Mickey nos anos 30. E tem caracterizações assim. E você tem que explicar o contexto. Então, há textos explicando os desenhos do Tom e Jerry. Então, tem desenhos do Tom e Jerry que muito poucas vezes eles são mostrados hoje em dia porque eles podem ofender. Mas, assim, você não pode esconder a história. Você tem que contextualizar. Aliás, é até importante não esconder a história para que a gente não repita alguns desses erros, né? Sim, se você esconde a história, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Como está acontecendo algumas coisas. Então, assim, a gente até brinca, a gente estuda história para não repetir os erros. E a gente está numa época que nós temos mais informação do que nunca e a galera deturpa. A gente está vivendo muito 1984. Porque, gente, por que a gente está fazendo esse alarde todo em cima desse texto? Porque esse texto, daqui a 20 anos, alguém vai pegar esse texto como prova. Aqui, ó, aconteceu mesmo. E daqui a 20 anos vai ser mais difícil ainda de contextualizar as coisas. Então a gente tem que fazer isso para defender o nome do São Paulo, defender o Paulo Machado de Carvalho, defender o Porfírio da Paz e defender a própria história do Palmeiras, que não precisa disso para ter uma história riquíssima. Para ter uma história, assim como os grandes times, eles não são grandes só por causa de suas torcidas, eles não são grandes só por causa de suas conquistas, eles são grandes porque eles têm uma trajetória e uma história que enfrentaram períodos como esse, períodos de amadorismo no futebol. Esses clubes podiam ter sumido. Algum clube que poderia ter se tornado um gigante sumiu e não teve a oportunidade de ser gigante. Então, assim, é um outro período, mas a gente precisa contextualizar. Sempre. Sem contextualização não existe história. Coisas que faziam no Império Romano, hoje em dia você não poderia fazer. E você vai olhar para lá com os olhos de hoje e fala, nossa, que absurdo, mas como é que era naquela época? Como você vai analisar a idade das cavernas sem contextualizar alguma coisa? Exato. A gente vai cometer erros que são terríveis. Então, assim, a Folha pisa na bola, né? A gente espera até, esse vídeo é uma tentativa de esclarecer um pouco isso, mas o São Paulo precisa acionar a comunicação e rebater essa matéria. O São Paulo fez uma nota oficial por causa da declaração do Michael Beale e não falou nada diante disso. Isso é muito mais grave. É muito mais grave. Muito mais grave, e tem pessoas lá no Conselho que seguramente passaram, né, por esse período. Tem gente do Conselho de São Paulo que, sim, né, que vivenciou e que tem propriedade para falar. A gente tem gente aí de muita história, de muita bagagem. Então, assim, São Paulo não pode deixar isso passar. Isso é importantíssimo. Tem alguma coisa mais para acrescentar? Não, é basicamente isso. Contextualização sempre quando se falar do passado. E a gente vai tentar, aqui no nosso canal, de repente fazer alguma coisa, seja em áudio, seja em vídeo, a gente ainda está estudando, mas para tentar contar um pouco a história de São Paulo, principalmente porque, assim, nos dias de hoje é muito difícil absorver, né, informação. Nós temos muita coisa, é cinema, é TV, é videogame, é uma geração completamente diferente, mas é importante conhecer um pouco cada time aí, conhecer um pouco a história da sua organização. Até porque o que circula de coisa incrível, parece que só sobre o São Paulo que inventam fatos como uma falência, duas falências, jogo das barricas, rebaixamento, esse tipo de coisa que não dá pra gente deixar assim, com até São Paulinos acreditando que já aconteceram. Depois a gente faz um vídeo aí só sobre os mitos que se inventaram de São Paulo, tá bom? É isso, galera. Um abração pra todo mundo, até o próximo vídeo. E amanhã tem clássico. Amanhã tem clássico pesado. Então já vamos nos preparar aí que a gente vai ter que enfrentar o Corinthians. A gente já respondeu aqui. Vamos estar lá no Morumbi. No Morumbi, todo mundo. Concentração total. O Morumbi lotado vai ser lindo. Espero que seja lindo, né? E vamos saber amanhã depois do jogo. E tem vídeo depois do jogo também, tá bom? Um abração pra todo mundo e até lá.